E agora a gente vai falar um pouco de hemorragia alveolar. Bem, a hemorragia alveolar é uma entidade médica que cursa com grande morbimortalidade, né? É uma alteração grave, né, que pode acontecer com infiltração dos alvéolos pulmonares por conteúdo hemático sanguinolento, que vai levar, além da anemia, a hipotensão, vai levar a distúrbios de troca respiratória, ou seja, hipoxemia, mais ou menos. Isso aí que você vai ver. O quadro típico é a queda da hemoglobina, alteração radiológica, seja ela no raio-x ou na tomografia, e a queda da PF, tá certo? A hemoptise é a manifestação cardinal dessa doença, mas não está presente em 100% dos casos, geralmente até 2/3 dos casos sim. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, se esse paciente não teve hemoptise, eu não descarto a possibilidade de hemorragia alveolar, ela pode existir, certo? Muito bem. Bem, geralmente, a hemorragia alveolar ela acontece por ruptura da membrana alveolo-capilar e pequenos vasos. Isso vai levar a sangramento intersticial e colapso alveolar pelo conteúdo hemático, né? Cursando com dispneia e insuficiência respiratória aguda. Como eu falei, pode ser com ou sem hemoptise, mas geralmente, em até 2/3 dos casos, a gente tem hemoptise associada. O mecanismo fisiopatológico pode ser dividido em 3. Em um, a gente tem o paciente com capilarite e necrose associada a essa hemorragia alveolar. Quem cursa com isso geralmente são doenças como vasculites, doenças reumatológicas, geralmente. Em 2, a gente percebe uma doença sem capilarite e com preservação da arquitetura. Algumas doenças como os estados de coagulopatia do paciente grave, estenose mitral, inalação de tóxicos e hemosiderose podem causar isso também. Em 3, é um dano alveolar secundário, geralmente a doenças ou tóxicos, né? Então, a gente percebe esse tipo de hemorragia alveolar em pacientes com SARA, né? Síndrome de desconforto respiratório, lúpus, cocaína e transplante de medula óssea e radiação. Aqui eu trago todos os principais mecanismos de hemorragia alveolar nesse quadro. Obviamente, eu deixo aqui para os senhores poderem, depois, no nosso material, consultar. Mas, então, a gente tem capilarite, lesão sem lesão estrutural e dano alveolar difuso. Uma dica muito importante em relação às drogas que cursam hemorragia alveolar difusa são aquela tríade de amiodarona, nitrofurantoína e propiltiuracil. Todas podem cursar com isso, com hemorragia alveolar difusa. Os achados são um quadro de instalação abrupta, com hemoptise em até 2/3 do caso, né, dispneia, alteração de troca pulmonar, alterações radiológicas e, às vezes, até doença pulmão-rim. A gente sabe que tem muitas doenças que acometem de forma momentânea as duas estruturas, tanto a pulmonar como a renal, causando essa síndrome grave, tá certo? Se a hemoptise estiver mais que 500 ml documentado, a gente tem que correr com esse paciente, chamar a cirurgia e a pneumo para avaliar em conjunto, porque a gente tem que avaliar se esse paciente não tem uma lesão endobrônquica ou uma lesão inflamatória ou infecciosa cursando com erosão arterial. E aí essa doença pode ser muito mais grave e muito mais catastrófica a curto prazo, tá? Quais são os principais achados do paciente com hemorragia alveolar difusa, pessoal? Então, a dispneia, hemoptise e tosse, elas surgem em quase a totalidade desses pacientes, tá certo? A dor torácica, a febre e a hipoxemia podem surgir também. Aqui eu trago para vocês os achados diagnósticos e possível etiologia das hemorragias alveolares. Então, a gente tem achado diagnóstico na coluna da esquerda e a etiologia na coluna da direita. Então, tabagismo, anasarca, hematura e proteinúria, pensar em síndrome pulmão-rim. Dor torácica, palpitação, fibrilação atrial, pensar em doença de válvula mitral. Febre, icterícia, antecedente epidemiológico positivo, leptospirose, também causa uma doença pulmão-rim. Né? Uso de varfarina, coagulopatia. Sinais de vasculite, plaquetopenia, artralgias, pensar em lúpus, síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Né? Uso de cocaína, pensar em dano alveolar difuso por pneumonite tóxica ou crise adrenérgica. E aqui eu ainda trago mais. A cocaína, atualmente, ela pode gerar alguma vasculite orgânica, não só restrita aos pulmões, basicamente por conta de um composto utilizado, que é o levamisol, se eu não me engano. Tá certo, pessoal? Então, é uma causa também de vasculite a cocaína. Seguindo aqui,
Quais são os exames complementares que a gente pode utilizar? Então, o raio-x de tórax vai te mostrar infiltrados e a área de acometimento. A PC de tórax, que é bastante sensível, não tão específico, mas sensível, um infiltrado em vidro fosco, né, e derrame pleural, pode acontecer também. No laboratório, a gente pode ter a queda da hemoglobina. Na gasometria, a gente vai avaliar o grau de hipóxia e queda da PF, especialmente no paciente de ventilação mecânica. E na ultrassonografia de pulmão, a gente vai ter as famosas linha B, e o derrame pleural a gente pode avaliar também. Nenhuma dessas alterações são específicas, tá certo? Mas tanto o ultrassom quanto a TC têm grande sensibilidade para identificar essas alterações pulmonares. Uma dica muito importante, que um paciente com doença de hemorragia alveolar difusa e derrame pleural, a gente tem que pensar em duas causas principais, que é a insuficiência cardíaca e o lúpus eritematoso sistêmico. E aqui eu trago a radiografia, que é inespecífica, mas a gente vê um infiltrado difuso e bilateral dos pulmões. Aqui uma tomografia de tórax, e que a gente percebe um infiltrado, né, difuso, ainda não tão coalescente, mas em vidro fosco, bem na área ali mais medial do pulmão. E aqui uma área com bastante acometimento, né, pulmonar por hemorragia alveolar difusa. Na ultrassonografia de pulmão, é isso que a gente percebe, pessoal. Aqui a gente percebe a linha pleural do paciente, que se tivesse em modo dinâmico, você ia perceber o deslizamento pleural. E aqui, feixes horizontais de uma linha bem espessa, que a gente chama de linha B. Quanto mais espessa e mais confluente nesse segmento, maior é o dano de acometimento, congestão ou hemorragia alveolar desse paciente. Tá? A tríade para o diagnóstico é queda da hemoglobina com infiltrado pulmonar novo e piora da PF. Obviamente, isso não é específico, mas em se pensando em hemorragia alveolar difusa, a gente tem que ver essas três circunstâncias, que é até onde que a gente vai tratar para compensar esse paciente. E a confirmação, obviamente, você pode tentar com a broncoscopia. Ela pode te confirmar tanto pelo lavado broncoalveolar, quanto também pela medida de difusão de monóxido de carbono e até por biópsia, tá certo? O tratamento: fornecer oxigênio para esse paciente com risco de hipoxemia. Caso contrário, você pode até tentar a VNI, mas não costuma ter muito sucesso, e partir para a ventilação mecânica. Se intubar, a ventilação é semelhante à SARA, síndrome de desconforto respiratório agudo, né? Então a gente vai ventilar ele com volumes baixos, com pressões toleráveis e PIPs talvez mais altas. Então, manter a platô menor do que 30, um drive pressure menor do que 15 e um volume corrente entre 4 a 6 ml por quilo predito, tá certo? Transfundir de acordo com as características do paciente. Se ele não tiver outras comorbidades associadas, a gente costuma transfundir quando a hemoglobina estiver abaixo de 7. Acima de 7, a gente mantém o paciente em observação. Avaliar algumas medicações, como o pulso de corticóide com metilprednisolona, se pensar em doença autoimune, lembrando das profilaxias, né? E reverter as coagulopatias. Esse paciente tem que ter um coagulograma sempre, certo? No suporte ventilatório e hemodinâmico, a gente vai avaliar PIP alta em pacientes intubados, a gente já falou sobre isso, corrigir essas coagulopatias, descartar e tratar infecções, né? Corticoterapia, pulsoterapia e tudo mais, a gente vai avaliar casos específicos, sugiro uma consulta com um especialista. Ciclofosfamida, ali reservado às vezes para lúpus, plasmaféreos para outras doenças autoimunes também. E outras modalidades de tratamento, dependendo da etiologia específica. E aí você vai ver o que o seu doente tem. Circulação extracorpórea pode ser tentada em casos refratários, o famoso ECMO, mas aí vai seguir as recomendações usuais do uso de ECMO mesmo, tá? E a gente termina por aqui em relação à hemorragia alveolar difusa. É um tema muito importante, mas que a gente não costuma ver sendo cobrado com muita frequência nos nossos concursos, não. Tá bem, pessoal?